Agora eu vou chamar o Ricardo Paes de Barros, acho que ele prescinde de apresentações, mas por protocolo aqui eu vou fazer a apresentação do professor Paes de Barros. Ele é professor titular do INSPER, graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, mestrado em Estatística pelo INPA, doutorado em Economia na Universidade de Chicago, com pós-doutorado tanto pela Universidade de Chicago como por Yale. Integrou por mais de 30 anos a equipe do IPEA, dedicando-se aos temas de desigualdade, pobreza, mercado de trabalho e educação. Foi subsecretário na SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e atualmente é professor do INSPER e pesquisador do Centro de Evidências da Educação Integral e do Núcleo Ciência pela Gestão Educacional. Bem-vindo, PB, obrigada pela participação, boa fala aí para você. Bom, obrigado, Giovana. Boa tarde a todos e agradecer também ao Paulo Tafner e o IMDS pelo convite de estar aqui nessa tarde contigo, Giovana, e com as nossas duas ex-secretárias aí de Desenvolvimento Social. Eu vou tentar aqui botar minha apresentação aqui. Já não sei mais se ela está aí. Mas a gente consegue ver sim, PB. A gente consegue ver sim. Se você quiser colocar em tela cheia. Pois é, eu não estou conseguindo botar ela em escala cheia e nem controlar ela. Não sei o que está acontecendo exatamente. Talvez você talvez foi tela cheia? Acho que foi agora. Foi. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá legal. Bom, de novo, boa tarde a todos. Eu acho que as nossas falas, eu acho que o IMDS foi bem cuidadoso nisso, e elas são bastante complementares, né? Quer dizer, eu acho que a Giovana falou um pouco, quer dizer, todos nós queremos, vamos dizer, que as pessoas saiam da pobreza, né? A Giovana falou mais de uma forma, digamos, intergeracional, ou seja, você vivia numa família pobre, você cresceu numa família pobre, e graças ao Bolsa Família e outras intervenções, educação e etc., você, quando adulto, deixou de ser pobre. Isso seria, vamos dizer, uma mobilidade intergeracional, né? Eu acho que, a partir do que a Andresa colocou, nós passamos a discutir mais uma tentativa de superação da pobreza mais imediata, que seria uma mobilidade intrageracional, ou seja, uma família é pobre hoje e daqui a alguns meses, daqui a um ano, ela deixa de ser pobre, né? E tipicamente a gente pode pensar na garantia de direitos que a Andresa falou, né? Existem dois tipos de direitos, existem os direitos negativos e os direitos positivos, ou seja, o direito negativo é aquele que eu garanto que ninguém vai te impedir de fazer aquilo que você poderia fazer, ou seja, eu não vou te impedir de votar, não vou impedir que alguém cometa alguma discriminação contra você, alguma violência contra você, e etc. E isso acaba sendo mais associado à palavra de proteção, que, em certo sentido, a Andressa chamou mais a atenção, né? A questão de proteger as pessoas. No fundo, proteger as pessoas quer dizer que você quer evitar que alguma coisa que não deveria ser imposta àquela pessoa seja imposta àquela pessoa. Isso é meio
o que a gente chama do direito negativo. Eu vou falar mais, e tenho certeza que a Laura, que vai seguir aqui também, vai falar mais. Nós vamos sair um pouco da questão da proteção e vamos partir para o desenvolvimento, que tem mais a ver com a noção de direito positivo, ou seja, não é que eu vou impedir que alguma coisa aconteça com você, eu vou dar uma oportunidade de tal maneira que você, frente a essa oportunidade, você possa se desenvolver, né? Então, em certo sentido, a gente passa a falar mais propriamente sobre o desenvolvimento social e, fundamentalmente, via a garantia do direito ao trabalho. É claro que a palavra trabalho, a garantia do direito ao trabalho, era um componente essencial na Giovana, só tem que ir para a próxima geração, e ele aparece várias vezes na fala da Andresa, por exemplo, no Acessuas Trabalho, que é essencialmente uma tentativa de você assegurar a oferta de trabalho. Bom, mas eu vou focar fundamentalmente nessa questão, ou seja, mais nas oportunidades e na importância, e essas oportunidades produtivas é o que a gente vai chamar da inclusão produtiva, que é o que seria a garantia do direito ao trabalho, que é um dos direitos sociais garantidos pela Constituição brasileira. Tá? Mas, antes de falar sobre, propriamente, o trabalho, eu queria rapidamente falar sobre a focalização, porque o SUAS tem esse discurso às vezes difícil, ou talvez não, depende da interpretação, mas ele fala muito de universalização, quando, na verdade, os serviços são todos focalizados em quem precisa. Quer dizer, obviamente, o programa ele é universal no sentido de quem precisa vai ter acesso, ou seja, é difícil você considerar o Bolsa Família ou o BPC como uma... Assim, mundialmente, ninguém chamaria o Bolsa Família e o BPC... Deixa eu te interromper rapidamente, desculpa. Eu não sei se você já está passando os seus slides, porque a gente Não, continua vendo só a página inicial. Tá bom. Eu vou começar agora. Obrigado. Não, mas... Então, eu vou começar agora. Então, só dizer que, vamos dizer, em certo sentido, a assistência social é universalista, mas o BPC e o Bolsa Família, todo mundo vai considerar um pouco como se fosse uma ação focalizada. Então, eu queria começar dizendo para vocês da importância da focalização. Tá? Então, para mostrar a importância da focalização, eu peguei os dados da PNAD contínua de 2020, e essa tabela ela mostra o seguinte, que se eu pegar os 20% mais pobres no Brasil, sem as transferências em 2020, a renda per capita deles era R$ 79 por mês, ou seja, pouco mais do que R$ 2,00, R$2,5, talvez, né? Por dia, né? Essa era a renda deles. Mas, nesse momento, o Brasil estava gastando R$ 67 por pessoa no Brasil, o que é uma quantidade grande de dinheiro, porque se você multiplicar por 12, multiplicar por 211 milhões de brasileiros que existiam na época, dá 170 bilhões por ano, que é comparável aos 175 bilhões que a gente tem para o Bolsa Família esse ano. E, quer dizer, esse ano nós temos mais do que 175, porque a gente ainda tem o BPC e vários outros programas de transferência de renda. Só para o Bolsa Família a gente tem 175 bilhões. Mas eu queria mostrar o resultado aqui, usando a PNAD de 2020, e dizer para vocês que em 2020 nós tínhamos muito dinheiro sendo dado para as famílias, e se a gente somar, se o Brasil fizesse um programa de renda mínima tipo Suplicy, onde a gente dava R$ 67
tá? Quer dizer, a transferência aqui é R$ 67, né? Como eu falei, R$ 67 por 12 meses para 211 milhões de brasileiros. Se a gente literalmente fizesse isso, desse R$ 67 para todos os brasileiros, a renda dos 20% mais pobres, cada um deles receberia R$ 67 e, portanto, ia aumentar para R$ 124, que seria um aumento de 57% na renda deles. Então, eu quero comparar isso com um programa focalizado, né? Então, sem qualquer focalização, um benefício igual para todo mundo, igual em termos absolutos para todo mundo, que já reduz desigualdade, obviamente. Você pode ver no canto aqui da tabela o quanto que está sendo reduzido de desigualdade, o Gini cai aqui um pouquinho. A alternativa a isso seria a gente fazer a distribuição dos benefícios da maneira que foi feita. Se a gente fizer a distribuição dos benefícios da maneira que foi feita, os mais pobres iriam ter uma renda, os 20% mais pobres chegariam a ter uma renda de R$ 151. Ou seja, em vez de 124, em vez de receberem 67, eles iriam receber mais do que 67, de tal maneira que eles não iam chegar em 124, e sim em 151, e, portanto, o que aconteceu em 2020 é que a renda deles foi 91% maior, ou seja, praticamente dobrou, ou seja, os 20% mais pobres, sem nenhuma transferência governamental, receberiam 79. Se essas transferências fossem não focalizadas, no sentido de um valor igual para todo mundo, a renda deles teria aumentado 57. Se a gente usar a focalização que aconteceu, de fato, em 2020, o aumento de renda seria de 91%, e aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceria se a gente tivesse uma focalização perfeita, ou seja, se a gente pegasse esse dinheiro e desse para os mais pobres em 2020, que obviamente a gente precisava saber quem eram os mais pobres e dar para quem eram os mais pobres. Se a gente desse para os mais pobres a renda dele, ou seja, um programa que tivesse informação plena e fosse bem focalizado, permitiria que a renda dos 20% mais pobres, com esse dinheiro que a gente gastou, passasse de 79 para R$ 282, ou seja, multiplicasse a renda deles por quase 3 vezes maior, 2,5 vezes maior do que ele receberia sem as transferências de renda. Então, as transferências de renda são muito importantes, mesmo se eu der para todo mundo, a renda ia aumentar em 60%, porque o pobre é muito pobre. Se eu fizer a focalização, o que aconteceu, a renda ia dobrar, e se eu focalizasse direitinho, eu podia chegar a triplicar a renda do mais pobre. Então, quero dizer com isso o seguinte, olha, a focalização faz muita diferença. Se você focalizar, você vai ter um impacto sobre os mais pobres muito maior. Tá? Uma coisa que deixa a gente bastante preocupada na hora que a gente quer focalizar é o que aconteceu com o cadastro único de 2019 para 2021. Essa linha vermelha mostra que, em 2019, 85% das informações cadastrais estavam atualizadas, e em 2021 eu tinha 59% das informações atualizadas. Então, se a focalização é importante que eu tenha um cadastro muito bem atualizado, e isso acho que tem que ser uma das missões que a gente tem que fazer aí pela frente, usar exatamente o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, para promover uma atualização em massa do cadastro único. Bom, como fazer uma boa focalização? Então, como fazer uma boa focalização? Então, nossa proposta aqui para fazer uma boa focalização está baseada no seguinte: o que é cinza é feito fora do CRAS, tá? E o que vai estar em azul é feito dentro do CRAS. Então, o que a gente acha é que uma boa focalização, ela, em primeiro lugar, ela tem que vir para garantir a equidade horizontal, garantir que a gente tem um mapa da pobreza, de tal maneira que a gente possa dizer, para cada
município e para cada área dentro do município, estatisticamente isso é possível de ser feito, você dizer quantas pessoas pobres, quantas pessoas vulneráveis tem naquela área. De posse disso, você deveria ter que a equipe do CRAS ia realizar o cadastramento com base em visitas domiciliares de um número ligeiramente maior do que essa cota, né? Digamos, 30%, 40% maior do que a cota seriam cadastrados. Além disso, ao invés de usar simplesmente a renda declarada como uma forma de organizar a fila dos mais vulneráveis, o que a gente acha é que o cadastro único tem, sei lá, uma centena de informações e a gente deveria usar não só a renda declarada, mas todas as outras informações obtidas através do cadastro único para criar um indicador da renda presumida daquela família, tá? E isso, quer dizer, descobrir quais são essas variáveis e pesos dessas variáveis é um problema para Brasília resolver. Então, Brasília faria o mapa, o IBGE faria o mapa, Brasília e os seus estatísticos faria a identificação dos pesos. Esses pesos, combinado com as informações cadastrais, geraria uma fila e uma ordenação das famílias no CRAS, e o CRAS ia olhar para essa ordenação e ia, eventualmente, quer dizer, e o CRAS teria, vamos dizer, o direito a recomendar algumas reordenações, porque o CRAS tem uma informação local que, às vezes, a estatística de Brasília não consegue captar direito, então o CRAS não só faria a fila formal, com base nos pesos de Brasília, mas teria o direito de reorganizar, dentro de certos limites, a ordenação que viria da combinação dos pesos com o cadastro único. Dado isso, ele submeteria essa lista ao Conselho Municipal, que ia validar ou não certos aspectos dessa lista e uma vez a gente tendo a lista validada pelo Conselho Municipal da Assistência Social, a gente submeteria isso ao gestor central, que ia bater essa lista depois com vários outros arquivos, tipo a RAIS, tipo a Previdência, tipo arquivos de posse de veículos e outros arquivos, de tal maneira que possa retirar dessa lista pessoas que claramente não deveriam estar nessa lista. Então, isso seria uma proposta de como você poderia montar um sistema de focalização mais adequado. Então, basicamente, o que você tem que fazer é desenvolver e utilizar um sistema de cotas, ampliar o cadastramento com base em pesquisas, em visitas domiciliares, desenvolver e utilizar, né, um conceito de renda presumida, que seria construído a partir de todas as informações cadastrais, e fortalecer o Conselho Municipal como uma instituição responsável pela validação da relação dos beneficiários. Então, essa seria, vamos dizer, nossa proposta aqui para melhorar a focalização. Aí eu passo, então, vamos dizer, dado que você já descobriu quem são as pessoas mais vulneráveis, agora nós estamos querendo promover a inclusão produtiva dessas pessoas, nós estamos querendo garantir o acesso ao trabalho para essas pessoas, que passou a ser um problema muito mais grave no Brasil. Quer dizer, esse gráfico é a taxa de ocupação, o eixo X é do pobre para o rico. A gente percebe que em 2001 a taxa de ocupação do pobre já era menor do que a taxa de ocupação do rico, a linha verde, mas a gente percebe que em 2022 a taxa de ocupação do pobre é dramaticamente diferente da taxa de ocupação do rico, e a taxa de ocupação do pobre, ao longo das últimas 2 décadas, caiu enormemente, e o Brasil passou de ser um país onde os pobres tinham trabalho,
mas ganhavam muito pouco, a ser um país onde os pobres não têm trabalho e, portanto, daí a importância, nesse momento, da busca de garantia do direito ao trabalho, que você consegue não tanto com a proteção, e muito mais com a oferta de oportunidades. Então, isso que eu queria falar para vocês, que é a garantia do direito ao trabalho via a inclusão produtiva. E que isso requer um atendimento personalizado, que tem muito a ver com o PAIF, que eu acho que a Laura vai arredondar isso na sequência. Então, a questão toda da inclusão produtiva, e você percebe que a Giovana falou muito da inclusão produtiva, mas dos filhos do Bolsa Família, né? Aqueles que eram Bolsa Família quando eles eram crianças e jovens. Aqui nós estamos falando mais da saída da pobreza dos adultos do Bolsa Família, ou seja, aqueles que são adultos hoje, pobres, recebem o Bolsa Família, e a gente quer que agora, nos próximos meses, no próximo ano, essas pessoas saiam da pobreza. O grande problema de tirar essas pessoas da pobreza é como é que você organiza as oportunidades para ela conseguir sair da pobreza, e a questão toda aqui é que o Bolsa Família, basta você saber quem é pobre, quem não é pobre, e você vai dar um tratamento igual para todo mundo. No caso da inclusão produtiva, não. A natureza da dificuldade de inserção produtiva de cada pessoa ela é distinta. Então, você precisa de um tratamento individualizado, você precisa de um atendimento individualizado, como o PAIF tipicamente faz. E essa articulação requer que o agente ele conheça tanto as características da família, como ele conheça as características da oferta de serviços que existe na comunidade. Tá? Então, por isso que a família, é difícil para a família fazer um diagnóstico dos problemas dela, entender o que tem de oferta na comunidade e se candidatar e buscar essas oportunidades que tem na comunidade. Por isso que a gente precisa de um agente de desenvolvimento familiar que vai ajudar a família a identificar suas necessidades para a inserção produtiva e essa conexão. Então, a gente precisa de um agente que tenha a capacidade analítica de identificar, junto com a família, as causas da pobreza, ou seja, tem que ser um agente que consegue sentar com a família, se relacionar muito bem com a família e, junto com a família, fazer um diagnóstico da pobreza daquela família. O que aquela família precisa para sair da pobreza? Quais as oportunidades que ele precisa? Mas não basta ele conhecer os problemas da família, ele tem que conhecer também as oportunidades, a oferta local de serviços, sejam estatais, sejam da sociedade civil, que aquela família pode acessar para poder sair da pobreza. Então, ele tem que ele tem que conhecer muito bem a família, mas ele tem que conhecer muito bem a oferta de serviços da comunidade. E a gente organiza isso da seguinte maneira: o agente tem que acolher, como o pai faz, a família. Ele, uma vez acolhendo, ele tem que cadastrar aquela família e, ao mesmo tempo, ele tem que sensibilizar aquela família para a inclusão produtiva. Né? Tem que convencer aquela família, sim, você pode voltar ao mercado de trabalho e ter uma renda adequada. Né? E, com isso, ele constrói um relacionamento importante e sólido e confiável com a família. Porque só a partir desse relacionamento confiável é que ele vai poder penetrar nas dificuldades da família e, junto com a família, fazer um diagnóstico de quais são os problemas da família. E ele vai pegar esse diagnóstico que ele vai fazer dos problemas da família e juntar com o conhecimento que ele tem que ter, e aí que eu acho que o CRAS talvez seja mais deficiente, ele tem pouco conhecimento, talvez, da disponibilidade da oferta de
trabalho, da oferta de microcrédito, da oferta de assistência à comercialização de produtos e etc., ou seja, a oferta de serviços produtivos que podem ajudar aquela família a sair da não ocupação e passar a ter uma inclusão produtiva, e combinando essas duas coisas, o que a família precisa com o que a comunidade consegue oferecer, ele vai criar, junto com a família, um plano de desenvolvimento familiar, que seria a segunda fase. Ou seja, a primeira fase acolhe e constrói a relação com a família, a segunda fase constrói, junto com a família, um plano de desenvolvimento. Obviamente que esse plano de desenvolvimento, o importante não é o plano, o importante é a implementação do plano. E a implementação do plano, a gente sabe que precisa de engajamento e incentivos, então esse agente não simplesmente dá para a família o plano e fala, olha, aqui está o seu plano, agora eu vou para outra família fazer o plano. Não, ele vai acompanhar essa família de tal maneira que ele vai promover e estimular, incentivar o engajamento dessa família e vai também acompanhar esse plano e, portanto, ele vai ser possível para ele fazer correções nesse plano. Tá? Então, mas simplesmente você ter um plano e você ter uma família motivada, né, e um agente capaz de, se não estiver dando certo, redirecionar, não é suficiente, porque o que eu preciso é que esse agente não só ele conheça muito bem a oferta de serviços e oportunidades produtivas na comunidade, mas esse agente ele precisa ser capaz de assegurar acesso prioritário dessas famílias a todas as oportunidades disponíveis na comunidade. A comunidade tem que entender que as oportunidades disponíveis têm que ser oferecidas com prioridade a essas famílias. Então, e quem vai encaminhar essa família para todos esses serviços é esse agente. E um encaminhamento desse agente para todos esses serviços, quando alguém recebe um encaminhamento dele, ele sabe que está recebendo um encaminhamento de uma família que foi identificada como sendo vulnerável e que, portanto, é prioridade máxima da sociedade, daquela comunidade, dar atendimento a essa família e, portanto, ela vai ser atendida com absoluta prioridade. Bom, tudo isso parece fantástico, mas aí eu queria só terminar aqui dizendo para vocês uma frase célebre do cara que criou a Apple, foi um dos criadores e responsáveis pelo sucesso da Apple, que ele diz que uma boa ideia é 10% do caminho andado, né? Implementação, trabalho duro e sorte é 90%. Tá? Ou seja, o grande problema de tudo isso não é essa idealização que eu apresentei até agora, é a questão de como você faz isso acontecer. Quem falou isso foi o Guy Kawasaki, que é esse cara que é um dos principais responsáveis pela Apple. E quer dizer, eu termino aqui com vocês dizendo o seguinte: a questão nossa é como fazer os 9.000 CRAs que a Andresa mostrou aqui para a gente, que tem 100.000 agentes sociais envolvidos nesse processo, conectarem, né, os 5 milhões de famílias brasileiras que são extremamente pobres, né? Então, eu tenho aqui o CRAS, 100.000 agentes que vão atender e vão conversar com 5 milhões de famílias para conectar essas famílias com a dispersa e pouco integrada oferta local de oportunidades e que precisa, além disso, ser ampliada e aperfeiçoada. Ele tem que, esses 100.000 agentes desses 9.000 CRAs, tem que conversar com essas 5 milhões de pessoas, um a um, conhecer muito bem as oportunidades,
trabalhar para o melhoramento dessas oportunidades e, pela conexão dessas duas coisas, promover a inclusão produtiva dessas famílias. E isso tudo que está aí, e que eu falei até agora, está nesse pequeno livro que eu e a Laura escrevemos sobre diretrizes para o desenho de uma política para a superação da pobreza, baseada na garantia do direito ao trabalho. Muito obrigado. A gente que agradece a participação, PB. Você deixou uma pergunta que eu estava esperando que você respondesse.